A seguir, eu vou apresentar como seria o novo inversor de 2030. Por quê? Porque hoje nós temos muitos problemas com inversores individualizados, neste caso, inversores híbridos. Tem muitos problemas, certo? Então, a indústria tem que atualizar o sistema solar conectado na rede e fora da rede, certo? Então, a seguir eu vou apresentar para vocês um novo modelo de inversor até 2030. Aqui está. Então, pessoal, aqui está representando 3 inversores mais uma bateria bidirecional de corrente alternada, certo? Então aqui está a fórmula matemática. Primeiro, olhe para a fórmula matemática, certo? O que é kVA? É a potência máxima ativa para o fator potência 1, que é a soma da potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado, que é igual à potência aparente, certo? Entenderam agora? Então, aqui está 3 inversores, certo? Cada um com uma potência de 3. 3 mais 3 mais 3, 9. 9 kW. Para um fator potência 0,9 é 10 kVA, certo? 10. Para um fator potência 0,9, 10 kVA, certo? Entenderam agora? Então, você vê que 3 inversores de 3, ele é um único inversor com 3 potências. É a potência aparente, kVA, potência ativa, kW, e potência reativa, kVAR. E temos aqui energia armazenada, uma bateria bidirecional de corrente alternada. Essa bateria ela é menor do que as baterias atuais, ou seja, ela é a metade das baterias atuais, certo? Você não precisa de uma grande bateria de corrente alternada para esse sistema aqui, certo? Então, o que acontece hoje? Hoje os inversores comercializados, eles são individualizados, ou seja, você compra inversor on-grid, você compra inversor híbrido, você compra inversor de frequência, você compra microinversores, tudo individualizado. Isso não é bom para o sistema. Por que o sistema hoje tem o maior problema fora da rede? É porque os inversores são individualizados, inversores híbridos não podem funcionar mais do que 20% fora da rede, certo? Então, aqui, o novo modelo de inversor, ele tem 3 saídas. Preste bem atenção que isso aqui é importante. Não existe nenhum inversor no Brasil e no mundo com 3 saídas. Não existe. Hoje os inversores, hoje não, até 2030 os inversores, todos eles residenciais, têm que ter 3 saídas. Quais são elas? Qual desses 3 inversores é um grid? Aqui está o inversor on-grid, que é a potência em kVA. Então você tem que saber o que é potência em kVA. Você tem que estudar a potência aparente. Aonde está essa potência aparente? Está na rede. Então você está com um inversor conectado na rede. Então ele representa uma potência aparente. É um inversor on-grid. Certo? Então nós temos um inversor on-grid monofásico, fase neutra, que é uma saída para ser conectado na rede. Entenderam até aí agora? Aqui nós temos o inversor de frequência, sincronizado com a rede ou fora da rede, tanto faz. Ele funciona com bateria e sem bateria. Aliás, ele funciona sem bateria, esse inversor de frequência. Quem funciona com bateria e sem bateria, esse é da direita. Quem funciona sem bateria é esse inversor aqui, potência ativa, e o on-grid. Quem funciona com bateria é o inversor à direita, o kVAR, certo? Então esse inversor ele tem 3 fases. Esse sistema é monofásico. Você entra com fase neutra e sai 3 fases, 220 trifases. Para quê? Para você ligar as bombas, bomba de piscinas, bombas para alimentar a casa, qualquer bomba que não ultrapasse a sua potência de 3 kW. Entenderam agora?
Não existe mais aquele sistema individual. Esse é um sistema de 3 saídas único. É único, esse aqui é um único inversor. Não é que você vai instalar um inversor on-grid, um inversor de frequência e um inversor off-grid. É um único inversor. Só que esse inversor ele tem 3 saídas. Saída on-grid conectada à rede, saída para motores trifásicos e aqui saída para todos os aparelhos, a split, ar-condicionado, geladeira, iluminação, computadores. Entenderam agora? Aqui nós temos 3 potências, pessoal. Vocês nunca viram um inversor desse tipo. Até hoje não existe, não foram fabricados ainda. Como eu acabei de falar, o que acontece hoje na indústria solar? Eles estão fabricando inversores individualizados, que é errado, está dando problema. Ele teria que fabricar um único inversor com as 3 potências, que é a potência ativa, reativa e aparente, mais armazenamento de energia bidirecional de corrente alternada e não de DC. Porque as baterias de corrente alternada ela é 50% menor do que as baterias comuns. Não há a necessidade de você usar aqui uma bateria enorme, a bateria aqui é pequena. Entenderam agora? Como é o novo inversor de 2030? Você vê que cada inversor desse aqui é 3 mais 3 mais 3, 9. Eu não posso ultrapassar 10, porque são inversores monofásicos. Isso aqui é um conversor do meio. Ele converte monofásico 220 para 220 trifásico para ligar motores trifásicos. Certo? Então, isso aqui acabou o problema. Aqui não existe problema de 20 graus elétricos no tempo, não existe problema de frequência, certo? O que mais não existe problema de relação KVA-CV. Então, quais são os 3 problemas hoje no sistema fora da rede? Eu estou falando fora da rede. É relação KVA-CV, como eu apresentei um vídeo ontem, aumento de frequência e graus elétricos no tempo. São os 3 problemas. Por quê? Porque tá faltando as 3 potências. Como é que você vai usar, acionar o motor num inversor híbrido que não funciona? Os inversores é 3 saídas, vocês nunca viram. Hoje os inversores são a única saída. Onde já se viu inversores com 3 saídas? Vocês nunca viram, estão vendo agora aqui na imagem do computador, que é o novo inversor. Isso aqui é o único inversor. Não é que vocês vão comprar 3 inversores. Isso aqui é o único inversor de 9 kW 10 kVA, com 3 potências. Entenderam agora? Daí a fórmula matemática. Esse é um novo inversor. Por que que a indústria, repito novamente, por que que a indústria solar hoje vende inversores individualizados? Porque é barato e não presta, não funciona, dá problemas. A indústria solar da China, Estados Unidos, todos já foram decepcionados com inversores híbridos. Microinversores, inversores híbridos, todos já foram decepcionados porque não funciona. Então, a seguir, eu vou apresentar para vocês 2 inversores híbridos que não funcionam, mais uma dúvida sobre microinversores e vou apresentar o inversor off-grid australiano. Vocês veem as diferenças. Então vamos lá. Então, você que não assistiu esse vídeo, procure assistir, que eu não vou lhe ensinar como calcular relação KVA-CV, porque eu ensinei lá na aula passada como fazer cálculo. Apenas aqui eu estou representando esses 4 inversores, certo? Então a primeira pergunta: microinversores, mitos e verdades. Em junho de 2008, a empresa californiana Enphase apresentou seu primeiro microinversor. É mentira ou verdade? É mentira. Os microinversores não foram fabricados pela Enphase em 2008. Então, aí é que está o problema. Hoje que você mais vê
em canais de YouTube, são as pessoas apresentando microinversores EPs, dizendo que os Estados Unidos foi quem inventou, certo? Quem inventou o primeiro inversor foi a Alemanha. E quem inventou o primeiro conversor, motor gerador, de corrente alternada para corrente contínua foi a Westinghouse americana. Aquele geradorzão do século XIX. Aquilo ali foi inventado lá nos Estados Unidos com aquele cientista lá, o Edison. Misturado lá com o cientista Tesla. Ali é um conversor. Eles dizem que aquilo ali é um conversor. Ali é um motor gerador de corrente alternada para corrente contínua. Porque naquela época os aparelhos eram de corrente contínua. Aí teve que mudar para os aparelhos de corrente alternada. Aí que surgiu o gerador de corrente alternada. Hoje até já é o inverso. Naquela época, no início do século XIX, os motogeradores, conversores rotativos, ele transformava CA para DC. Hoje é o inverso, é DC para CA. Então era só isso que eu queria mostrar para vocês, que o microinversores nunca foi projetado pelos Estados Unidos. Por que nunca foi projetado pelos Estados Unidos? Então vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos a imagem de um microinversor. Você vê qual a desvantagem do microinversor? Que tem, olha, um monte de capacitores. Isso aleja os microinversores. À vista interna de um microinversor, você observa muitos capacitores. Hoje você instala microinversores no telhado, o que acontece? Você tem um gigante capacitor no telhado. Porque você tem duas placas, tem os painéis solares com micro e mais aquela placa metálica, formando duas placas, formando um banco de capacitor gigante. Então hoje já se sabe que os microinversores têm o maior vazamento de corrente alternada do mundo. Muito perigosíssimo. Ele tem suas desvantagens no microinversor. Mas quem foi que projetou os microinversores? Os Estados Unidos? Claro que não. Então está aqui a página para provar para vocês que não foi os Estados Unidos que projetou microinversores. Vou passando a página aqui e vão lendo, certo? Vamos chegar lá para saber quem foi que projetou esses microinversores, certo? Vou deixar essa página lá para vocês dar uma lida lá, certo? Microinversores, aqui na imagem, outro microinversores. Eu quero saber quem foi que projetou esses microinversores, só isso que eu quero saber. Porque tem muita gente, inclusive na Europa, no Brasil, estão dizendo que quem projetou microinversores foi os Estados Unidos, e não é verdade, certo? No Brasil também eles mentem muito, eles não procuram estudar no Brasil. Muita mentira nesses canais de YouTube. Aqui eu estou passando a página para ver se eu chego lá a quem foi que projetou esses microinversores. Certo? Que era para desmascarar os mentirosos. Microinversores trifásicos já existe, certo? A história, está aqui a história desses microinversores. Em 1991, aqui está o projeto que hoje seria reconhecido como um verdadeiro microinversor. Aqui embaixo, ó. Então está aqui, ó. Quem foi? Em 1995, a OQS Serviços projetou uma nova versão de alta frequência com maior eficiência que foi introduzida comercialmente como EOQ400 em 1995 pela NKF e renomeada para a venda nos Estados Unidos. Daí foi renomeada para a venda nos Estados Unidos. Então já se sabe que não foi os Estados Unidos que projetou esses microinversores. Aqui está aqui na imagem, ó, microinversores na mão, na palma da mão. Esse aqui não foi projetado pelos Estados Unidos, certo? O que acontece hoje com os Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles trabalham com inovação tecnológica, certo? Você vê que naquela época, no século XVIII, tinha aquele gerador
de corrente alternada para corrente contínua, porque os aparelhos eram em corrente contínua. Naquela época, no século XIX, naquela época, 1800, aí o que acontece? Quem foi que inventou o inversor? Lá na Alemanha, que eu apresentei lá o primeiro. Aí tá aqui o microinversor, e aí no Brasil estão dizendo que foi os Estados Unidos que inventou microinversores, quem projetou microinversor. Não é verdade. Não é verdade. É como eu acabei de falar, os Estados Unidos, eles trabalham mais com inovação tecnológica. Os Estados Unidos gostam muito de copiar os projetos alheios. Os Estados Unidos inventou aquela lâmpada incandescente, aí criaram aquele gerador da Westinghouse. E aí hoje no sistema de energia solar tem problema com seus inversores, até os próprios instaladores instalam inversores errados, instalam em inversores híbridos, monofásicos, em redes polifásicas, não pode funcionar em 120 graus elétricos. O próprio fabricante tem seus instaladores e ainda instala inversores híbridos tela errado em redes polifásicas. Então já sabe que ele não sabe de nada de tecnologia solar Estados Unidos. Estados Unidos, como eu acabei de falar, eles trabalham com inovação tecnológica, eles não inventam nada. Eles gostam muito de copiar projetos alheios, como copiou o projeto do Japão, o V2H. Os Estados Unidos copiou o V2H, que é o projeto do Japão. Certo? Ele copia esses equipamentos do Japão para abrir, estudar, renovar e colocar no comércio para vender. Não inventa nada, Estados Unidos. Tá aí a prova aí. Tá aí, eu leio aí. Foi os Estados Unidos que inventou microinversores? Mas a maioria dos brasileiros dizem que foi os Estados Unidos que inventou microinversores. A maioria, porque eles não estudam esse pessoal do Brasil. Eles não estudam. Acontece que esses brasileiros eles são muito dependentes de pesquisa no Brasil. Ele não busca pesquisa fora do Brasil, na Europa, outros países, Alemanha. Aí fica dependente dessas informações do Brasil falsa. Certo? Eu, pelo menos, faço pesquisa no Brasil. Eu não confio na engenharia do Brasil. Eu não confio nos professores do Brasil, em texto de professores. Eu não confio. Então, eu vou buscar as informações lá no banco de dados de cientistas. E eu vou buscar logo lá no banco de dados de cientistas as coisas, os fatos. Mas não quero nada com pesquisa no Brasil. Nada. Nada, nada. Certo? Então tá aí, pessoal. Vocês procuram assistir esse vídeo, que ele é muito importante. Eu apresentei aqui representando dois inversores híbridos, um off-grid e microinversores. Então existe as letras A, código 3.8, rotor bloqueado, que é do inversor Tesla, que ele para em 1 segundo. Essa letra A, código 3.8. Você observando hoje que os inversores híbridos, eles não passam da letra A. Então é fraco, é fraquíssimo. Agora, você acha que esses três inversores, como eu apresentei aqui, a letra dele é altíssima. São inversores que funcionam com relação kVA-CV. Três potências. Funciona tanto conectado na rede como fora da rede. Esses três inversores, eles funcionam tanto conectado na rede como fora da rede. Exceto em um grid, porque esse aqui é um grid que é o kVA. Esse kHz é frequência e o kVAR é off-grid, para ficar fora da rede. Esses três inversores que podem funcionar fora da rede é esse aqui de frequência e esse aqui, o kVAR. São dois que podem funcionar fora da rede. Certo? Esses dois pode funcionar fora da rede. Certo? Esse aqui é um grid que é o kVA. É kVA porque tá lá a fórmula matemática mostrando. Por que esse inversor da esquerda ele é kVA? Tá lá a fórmula matemática mostrando. É a soma vetorial, potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado. Isso aqui é matemática, é ciências, é leis. Aí mostrando.
Entendeu, pessoal? Então nós temos 3 potências mais um reserva de energia. 3 potências mais energia armazenada. É muita energia, pessoal. É muita energia. Para sistemas monofásicos, preste atenção, pode ser conectado na rede monofásica porque não ultrapassou 10 kVA. Você pode conectar na rede até 10, na Austrália, Brasil, outros países, você não pode ultrapassar 10 kVA para ser conectado na rede monofásica. E tenho aqui saídas monofásicas e trifásicas. Para que eu ainda quero melhor do que isso? Já pensou um inversor desse aqui bonito? Um inversor, um único inversor com 3 potências, bonito, na minha casa. Eu quero esse tipo de inversor na minha casa. Eu não quero lixo na minha casa. Eu quero esse tipo de inversor na minha casa. Eu quero esse tipo de inversor na minha casa, em todas as casas das pessoas no planeta. Porque eles nunca vão ter problema com esse tipo de sistema aqui. Certo? Nunca você vai ter problemas. Jamais você não tem problema com esses três potências. Agora, você quer comprar energia solar por retalho, inversores individualizados, não funciona, nem compre. A única inversor que você pode comprar para funcionar individualmente são esses inversores de frequência que você pode instalar no campo, lá para bobeamento. Individual, falei individual. Mas para a residência, você não pode comprar inversores individualizados. Tem que ser 3 dentro de uma residência. Entenderam agora, pessoal? Então, vou apresentar 3 problemas nesses inversores híbridos da atualidade. Eles são verdadeiros lixo, porcaria. Certo? Porcaria. Olha aí. Inversores híbridos, eles aumentam a frequência. Quando você aumenta a frequência, joga na fórmula matemática, aumenta a potência dos aparelhos elétricos. Aí vai acontecer que vai drenar toda a energia da bateria, vai esvaziar a bateria e danificar a bateria. Aí é o primeiro problema dos inversores híbridos. Vou apresentar o segundo. Outro problema, tá aqui, ó. Relação kVA-CV não pode funcionar, como eu acabei de apresentar a relação kVA-CV, não pode funcionar. Aqui já é o fim dele. Basta fazer esses cálculos aqui, não funciona o inversor híbrido. Relação kVA-CV. E aqui por último, isso aqui é erro seu, ó. Esse erro aqui é do Brasil, Estados Unidos, Europa. A maioria dos países no mundo, eles fazem, eles erram isso aqui. Hoje, porque o que acontece, como eu acabei de falar, a indústria solar, ela quer vender inversores individualizados. Aí o que acontece, os consumidores brasileiros são desinformados, existem empresas desonestas no Brasil de energia solar, desonesta, vendedores analfabetos, engenheiros analfabetos. Eles instalam inversores monofásicos em redes polifásicas. O que acontece? Quando você liga uma bomba trifásica, a casa dele é trifásica, o que acontece? O inversor não funciona em 120 graus elétricos. Nem on-grid, nem híbrido não funciona em 120 graus elétricos. Nenhum dos dois. Foi o que aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos instalou 10 inversores híbridos, deu problema. Com graus elétricos no tempo, não funcionou. Aí o cliente entrou na justiça. Ele teve que devolver todo o dinheiro, mais de 200 milhões. Quase a Tesla fecha as portas. Por causa de erro de instalações. Mas ele tem os instaladores deles. Eles não estudam. Esses instaladores, eles têm curso técnico superior. Mas acontece que o próprio fabricante, se o cara é formado, diz, olha, isso aqui não dá certo. Não, instale. Quer dizer, o próprio fabricante, caloteiro, ele quer vender seus inversores, ele quer dinheiro no caixa. Os Estados Unidos erra, cara. Os Estados Unidos erra em instalação de inversores. O Brasil erra em instalação de inversores.
Brasil, os Estados Unidos não é melhor do que a Alemanha. Os Estados Unidos não é melhor do que a Alemanha. Nunca foi. Nunca, jamais. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Dê um gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula, se Deus quiser. Então, pessoal, não se esqueça de agradecer o canal. Vocês não comentam. Eu não sei se é porque vocês não estudam, vocês não sabem nada de ciências, vocês não comentam nada. Aqui é apenas se aproveitar do canal para assistir o vídeo. Não agradece, mal educados. Aí o que acontece? Tem que colocar link lá para você olhar a página. Você vai lá ler as páginas que eu coloco lá no link e fica por isso mesmo. Assim não dá, pessoal. Assim não dá. Vamos colaborar. Você quer assistir os vídeos? Você quer se aproveitar dos vídeos? Ou se você não gosta do canal, você tem que procurar outro canal. Mas não querer se aproveitar desse canal. Certo? Tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação de você. Dê um gostei e até a próxima aula.